Bom dia, meus irmãos. É muito bom poder voltar aqui à igreja de Porto Velho, poder participar do Encontro da Fé Reformada. Das outras duas vezes saí daqui bastante edificado com aquilo que eu ouvi, e certamente desde ontem já estamos também sendo edificados pela palavra. Nessa manhã nós vamos, como disse o pastor Everton, começar a ver um estudo de caso a respeito de Moisés, mas nós vamos mais uma vez pedir ao Senhor que nos ajude na compreensão da Escritura. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e somos gratos pelo privilégio que temos de poder tirar tempo, ó Deus, da nossa semana e nos determos no estudo da Tua Palavra. Nós agradecemos porque o Espírito que habita em nós nos guia a toda a verdade e nos ajuda em nossa caminhada, em nosso processo de santificação. Que seja assim nessa manhã, que o Teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento e leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, para a Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o puritano John Owen, em um dos seus livros, até em português, o Mortificação pelo Pecado, ou Mortificação do Pecado, ele diz assim: não surtirá efeito forçar o indivíduo a abandonar o hábito da bebida e entrar numa sobriedade meramente formal. Um pastor hábil lança o machado à raiz e sempre procura atingir o coração. E o ponto de John Owen aqui é muito fácil de se compreender. O que ele está dizendo é que os problemas externos têm como fonte o coração. Não adianta nos concentrarmos em mudar as pessoas de forma externa se o seu coração não for atingido, se nós não tocarmos ali no coração. Daí a proposta do aconselhamento bíblico e do enaltecimento das Escrituras, como ouvimos ontem, como suficiente para tratar de tudo aquilo que não tem origem orgânica. As Escrituras são plenamente suficientes para o aconselhamento bíblico. O trabalho, então, de aconselhamento não visa criar regras para que os aconselhados se enquadrem nelas e assim, pronto, os seus problemas estão resolvidos. E eu confesso que é uma grande tentação para os pastores, principalmente, resolverem os problemas. O problema está resolvido, acabou. Você pode vir outro para ser aconselhado. Mas a Escritura não nos permite parar na resolução de problemas. Por exemplo, você está com a sua sogra morando em casa e aí começa a haver conflitos, certo? Resolva o problema facilmente. Peça a sua sogra para ir morar na casa da outra irmã, não é isso? E pronto, acabou o seu problema. Não acabou. Eu gosto muito de J. Adams expondo aquilo que Paulo diz sobre o renovar, o despojar e o revestir, quando ele diz que um mentiroso não para de mentir, simplesmente, não deixa de ser mentiroso quando ele para de mentir, mas quando ele fala a verdade. Não é simplesmente parar com aquilo que está errado, mas colocar uma atitude correta e bíblica e piedosa no lugar. Jesus já havia dito que do coração procedem os maus desígnios, não é isso? Mateus 15, 18. Do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e diz Jesus, todas essas coisas procedem do coração dos homens. Então eu volto a falar, o aconselhamento não tem por fim principal resolver problemas, mas como disse o pastor Scipione ontem à noite, visa transformar os filhos de Deus à imagem de Jesus Cristo. E nesse processo, tanto o aconselhado vai ser moldado à imagem de Cristo, como também o conselheiro vai ser moldado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Se você lembrar do texto de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e os propósitos do coração. Então, o instrumento que temos para o aconselhamento é exatamente a Escritura, e por isso, aconselhamento bíblico. Não temos outra ferramenta, não partimos dos pressupostos de homens e nem dos conselheiros, mas o instrumento é exatamente a palavra de Deus, e é por isso que, como Paulo exorta Timóteo, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Eu gostei muito do que nós ouvimos ontem do pastor Scipione, dizendo que se você leva um homem para ser cuidado por alguém que não é piedoso, nós não podemos esperar que essa pessoa se torne piedosa. Daí levar alguém para um conselheiro que não conhece as Escrituras, julgando que vamos encontrar ali aconselhamento bíblico, não faz muito sentido, não é isso? Então o meu trabalho nesses dias vai ser tentar mostrar aos irmãos o uso dos textos e das narrativas bíblicas nesse trabalho de aconselhamento, com 3 estudos de caso. Nós vamos começar essa manhã com Moisés, à noite eu quero tratar de Elias, e amanhã eu quero tratar da história de Aitofel. 2 homens que pediram para morrer, Moisés e Elias, e um que se matou, Aitofel. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 11, e deixe aberta a palavra de Deus. Números, capítulo 11. Enquanto o texto bíblico fica aberto aí na sua frente, eu estava no gabinete e alguém me ligou para que eu conversasse com uma senhora, uma jovem senhora. E ela chegou no gabinete e contou a sua história de vida. Ela já tinha pensado em suicídio algumas vezes. Ela já tinha, inclusive, se colocado do lado de fora da sacada do seu apartamento, de mais de 12 andares, perto da praia. Ela queria se jogar, e o que ela disse foi: eu não me joguei, pastor, porque Deus falou aqui no meu ouvido que se eu me jogasse eu estaria perdida, porque eu iria me suicidar e eu iria para o inferno. Não entrando aqui no mérito da questão teológica por trás disso, aquela mulher não ouviu a Deus. Não ouviu Deus falando audivelmente. O que ela se lembrou foi das suas convicções. Ela tinha uma convicção a respeito daquilo, e por causa da sua convicção, certa ou errada, eu não vou entrar nesse detalhe agora, ela deixou de tomar uma decisão. Isso nos mostra a importância de ter convicções. Às vezes os crentes acham que a teologia ela serve para simplesmente discutir na internet, ganhar debates, ir para fóruns, fazer inimizades, mas a teologia se presta para fazer com que o homem se aproxime de Deus e seja mais parecida com o seu Redentor. Essa mulher estava tomando remédios, não estava surtindo muito efeito, a crise não cessava, e ela chegou sem esperança no gabinete. E o que a gente faz com um aconselhado assim? Essa é a luta diária dos pastores e de membros da igreja que se envolvem com isso, porque veja, não são só os pastores que aconselham. Vez por outra nós estamos aconselhando pessoas, nós nos, entre aspas, metemos nas vidas das pessoas, quando a pessoa diz: estou com um conflito com meu filho, e nós vamos lá e, não, vai por esse caminho, ou vai por aquele outro caminho. Nós aconselhamos o tempo todo. A grande questão é, baseado em quê? O que nós usamos para aconselhar? Nossa experiência? Aquilo que aconteceu comigo deu certo assim? Não, o aconselhamento parte das Escrituras. E a história de Moisés foi uma das histórias que eu usei no aconselhamento com essa senhora. Afinal de contas, Paulo diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o episódio aqui na vida de Moisés é bastante conhecido. Você sabe que Moisés havia sido comissionado por Deus para ser o libertador de Israel. E lá naquela ocasião, você vai lembrar também que Moisés começa a apresentar várias desculpas. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, mesmo tendo sido preparado durante 80 anos para isso.
Deus coloca Moisés na casa de Faraó, ele é educado ali. Deus coloca Moisés 40 anos no deserto, ali ele também vai aprender bastante a respeito do que ele vai fazer mais à frente. Quando Deus chama, ele diz: eu não consigo, não dá para mim. E Deus então fala que seria com ele. Moisés então vai até Faraó, o povo começa a sua caminhada até a terra que mana leite e mel. E após libertar esse povo, por causa da desobediência, esse povo vai passar mais 40 anos no deserto. E aí é que começam as coisas ficarem complicadas para o lado de Moisés. E um desses episódios é exatamente esse que nós temos aqui em Números capítulo 11, onde os israelitas estão reclamando diante de Moisés. Olha a sua Bíblia aí. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Deus cuidava daquele povo, e ao invés de mostrar um coração grato, esse povo reclamava, murmurava. Só que dessa vez o povo se queixa, Deus pune o povo, esse povo vai reclamar com Moisés. E Moisés então intercede, ora, e o fogo se apaga. Verso 3: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Apesar de o meu foco hoje ser Moisés e o coração de Moisés, você já vê o coração do povo enganando. O povo está reclamando do que Deus está fazendo e dizendo como era bom no Egito. Lembra como era no Egito? Eles murmuravam. Foi isso que Deus falou para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está sofrendo, mas agora, liberto disso, e não tendo aquilo que o coração desejava para se alimentar, como era bom no Egito. No Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha cebola. Eles estão sendo guiados pelo seu coração, e aquilo que eles não conseguem obter, e que é o desejo do seu coração, os leva a murmurar diante de Deus. É por isso que Deus está então irado com esse povo. Mas volte lá, verso 6: agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Preste bem atenção na expressão. Vocês se lembram quando Deus deu o maná para o povo? A expressão era outra. A expressão era: o que é isso? Ou seja, nós nunca comemos uma coisa tão boa como essa. E aí há uma explicação aqui, veja lá no verso 7. Era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panela o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E a explicação aqui na narrativa é para mostrar que o povo estava reclamando de uma coisa que outrora o povo falou que era boa. Mas agora só tem isso. Como era bom lá no Egito. No Egito a gente comia cebola. Eu não sei como alguém tem vontade de comer cebola, mas tudo bem. No Egito nós tínhamos cebola. E então eles estão reclamando diante de Deus. E aí então, a partir do verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama,
a terra que sob juramento prometeste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Você consegue parar para pensar no que está acontecendo com Moisés aqui? Deus, eu queria morrer. Por que o Senhor não me mata logo? Por que o Senhor não tira a minha vida? Mas o que acontece para que Moisés chegue nesse ponto da sua vida? É o que acontece também com muitos dos nossos aconselhados. Geralmente, nós começamos com uma visão distorcida da vida. Nós não enxergamos direito a situação. Nós usamos lentes diferentes da Escritura para tentar interpretar aquilo que está acontecendo. E na cabeça de Moisés, o grande problema aqui era o povo. Tanto que ele está reclamando diante de Deus por causa do povo. Olha, esse povo não é meu. Não fui eu que fiz promessas. Não fui eu que concebi esse povo. Agora esse povo fica aqui chorando o tempo todo diante de mim. Eu quero é morrer. Eu não aguento mais tanta reclamação. Então veja, se você exclui o povo da história, acabou o problema. Certo? Por isso eu comecei dizendo exatamente isso. Nós não estamos aqui para resolver problemas simplesmente. Porque será que o problema de Moisés seria resolvido? Tirando o povo, pronto, exterminei o povo, Moisés, agora só tem você, problema resolvido. A sogra foi embora para casa. Pode ficar em paz com o seu coração. Não, a visão de Moisés está distorcida. Como é que nós podemos ver isso aqui? E como é que nós podemos ver isso na vida dos nossos aconselhados, ouvindo-os? Nós precisamos fazer boas perguntas para eles. Nós precisamos perguntar por que eles estão fazendo aquilo, por que eles estão se comportando daquela forma, o que vai dentro do seu coração quando eles tomam determinada atitude. E veja o que acontece aqui. Diante de toda a pressão do povo, Moisés está se mostrando alguém míope. Ele não está enxergando direito. A história está sendo interpretada não com Deus no centro de todas as coisas. Ele também não está entendendo que o seu problema não são as circunstâncias. E ele precisa ter a sua visão corrigida. Mas primeiro veja, como é que se expressa a visão equivocada de Moisés aqui nesse texto. Ele interpreta a história como sendo ele o artista, o ator principal. Primeira coisa que ele faz aqui e que demonstra isso, ele acusa Deus de ser injusto. Veja aí no verso 10 e 11. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente e pareceu mal aos olhos de Moisés. Ou seja, Moisés está vendo a rebelião de um povo que está sendo cuidado, que está recebendo tudo o que precisa da parte de Deus, que está reclamando, e quando eles chegam até Moisés para reclamar, Moisés se irrita com Deus. Parece mal aos olhos de Moisés a ira do Senhor se acendendo contra aquele povo. Ele não está olhando para a providência de Deus em tirar o povo da escravidão. Parece que isso sumiu da sua cabeça. E parece que isso some da nossa cabeça e dos nossos aconselhados em momentos de problemas, de dificuldades. Talvez seja por isso que a Bíblia o tempo todo, ou várias vezes, está nos mandando lembrar. Eu gosto muito de uma expressão do salmista, onde parece que ele está sentado e ele coloca a alma de frente para ele e pergunta assim: por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele começa: espere em Deus. E ele começa a lembrar para ele mesmo quem é Deus, o que foi que Deus fez. Porque esse povo esqueceu. Moisés esqueceu.
E agora parece mal aos olhos de Moisés Deus usar de julgamento ou de juízo contra esse povo. O Senhor está sendo mal com esse povo e o Senhor está sendo mal comigo. Olha o verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Além de ser mal com o povo, o Senhor está sendo mal comigo. Por que ele diz isso? Veja aí. Visto que puseste sobre mim a carga desse povo. Agora relembre a história. Olha o que Moisés está dizendo. O Senhor está colocando uma carga muito grande nos meus ombros. Eu não consigo suportar isso. Qual foi a carga que Deus colocou nos ombros de Moisés? Volte lá em Êxodo, capítulo 3, porque é importante pensar em alguns detalhes do chamado de Moisés. Êxodo 3, verso 7. Veja a ênfase o tempo todo do texto. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de quem? Do meu povo. Quando Deus chamou Moisés, a primeira coisa que ele disse: o povo é meu. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o sofrimento. O povo é meu e eu conheço o sofrimento desse povo. Por isso, eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para que eu faça esse povo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei até Faraó. E aí Moisés então vai dizer: mas quem sou eu para ir até Faraó? Senhor, olha para mim, eu não consigo. Verso 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 17, portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: Moisés, o povo é meu. Eu ouvi o sofrimento do povo. Eu vou descer para livrar o povo. Eu vou levar o povo para uma terra que emana leite e mel. Mas eu não dou conta. Eu vou ser com você. O tempo todo Deus está falando: sou eu que faço. Mas volte lá para Números. Moisés assumiu o lugar que não é dele. Moisés acha que é o redentor do povo. Veja o que ele diz. Verso 11. Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo, concebi, porventura eu, todo esse povo? Eles são meus, mas Deus não falou que eram. Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais. Não tenho obrigações com esse povo, e o Senhor me faz, me coloca nessa posição. De onde eu vou ter carne para alimentar todo esse povo? Eu não tenho condições. E isso acontece com todos aqueles que assumem em certo momento da vida o lugar de redentor de outras pessoas, inclusive dos conselheiros. Nós não somos redentores. Nós não temos condições de redimir pessoas. O Senhor tem. E nós não podemos tomar sobre nós o encargo de mudar a vida de pessoas, porque nós não temos condições de fazer isso. O máximo que nós podemos fazer é lançar luz para que eles vejam o Redentor, ou
pegar a cabeça deles e virar para a posição direita, assim, ó. Vocês estão olhando para o lado errado, vire para o lado certo. Mas eles vão ver o Redentor. Nós não vemos por eles. Nós temos que dar graças a Deus que nós estamos vendo. E devemos proclamar para que eles também vejam. Mas nós não vamos conseguir fazer pessoas verem o Redentor. O Espírito vai. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que leva o pensamento cativo a Cristo. E Moisés então está aqui em tudo isso. De onde eu vou ter carne? Ele é o grande provedor de alimento. Na cabeça dele, ele está se esquecendo aqui. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele não é Deus. Ele está sendo usado por Deus. Mas Deus vai libertar aquele povo. E por causa disso, Moisés vai fazer uma outra acusação. Ele vai dizer para Deus: o senhor não acha que deveria me tratar um pouquinho melhor, não? Olha aí no verso 15. Se assim me tratas, ou seja, se é para ser desse jeito, mata-me de uma vez. Já que o senhor não quer cuidar de mim direito, já que o senhor está colocando tanto peso nas minhas costas, tira a minha vida. É melhor eu morrer. Por que Moisés quer morrer? Veja o resto do versículo. Tira a minha vida, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha ruína. Moisés estava com medo de quê? Do povo dizer: Moisés não é um bom líder. Moisés não tem condições de dar carne para a gente. Moisés foi lá no Egito, tirou a gente da onde a gente comia carne, e agora está aí. Deus, não me deixe ver a minha miséria, eu vou ficar envergonhado. E parece que nós temos alguns indícios para pensar dessa forma. Que Moisés está se vendo aqui na história como de fato o grande provedor, aquele que vai livrar o povo o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Novo Testamento, quando Paulo interpreta a história de Moisés, ele vai dizer: e nós não somos como Moisés. Por que nós não somos como Moisés? Porque Moisés, lá na ocasião onde estava com o povo, mantinha o véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não percebessem que o rosto dele tinha parado de brilhar. Abra a Bíblia, 2 Coríntios 3, verso 13, veja se não é isso que Paulo está dizendo. Eu vou ler na NVI aqui. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Lembra-se da ocasião? Moisés subiu para pegar a lei, para receber a lei. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava tanto que ele teve que colocar um véu para que os israelitas não olhassem diretamente para ele. Passou o tempo e começou a desvanecer, começou a parar de brilhar. E o que Moisés fez? Manteve o véu. Antes a preocupação era: o povo não pode ver a glória de Deus, eles não vão suportar isso. Mas agora qual é a motivação dele? O povo não pode ver que eu parei de brilhar. O que eles vão pensar de mim? O que eu vou fazer agora se esse povo começar a perceber? Vocês repararam aí que Moisés não brilha mais o rosto? Deve estar acontecendo alguma coisa na vida dele. Acho que ele está em pecado. Ele simplesmente estava preocupado com o que iam pensar nele. E aqui é a mesma coisa. Por que essa história de Moisés é importante? E por que ela foi importante para a moça, para a senhora que eu estava aconselhando? Porque quando eu comecei a mostrar e eu fazia perguntas, não pense que você vai pregar para o seu aconselhado como você prega no domingo na igreja ou quando você está pregando em algum outro lugar.
Você tem que ter retorno. Seu objetivo ali é fazer com que o aconselhado olhe para a Escritura e veja que ela tem resposta para os dilemas que eles estão enfrentando, porque homens e mulheres de Deus, na história e durante toda a história da redenção, tiveram problemas semelhantes, e aqui está Moisés. Moisés. Aquele que a Bíblia disse, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Deus tratava face a face. É ele que está aqui. E enquanto eu relatava isso, ela começou a relatar algumas coisas. Pastor, eu não suporto o meu chefe. Eu não consigo mais pensar em acordar e saber que eu vou chegar lá, ele me humilha. Eu não suporto mais ser humilhada. Eu não suporto mais esse homem gritando comigo. Eu chego em casa, é problema. Meus filhos, cobrança do marido. Não faz sentido mais a minha vida. O que ela estava expressando agora era, se é para viver desse jeito, é melhor não viver. E foi por isso que ela se pendurou na sacada. Pela providência, alguns diriam sorte, ela tinha aprendido alguma coisa errada. E veja que interessante. A sua crença errada a livrou de se atirar da janela do seu apartamento. A sua crença errada. Moisés tinha toda a crença certa. E isso também não livrou Moisés de passar pelo que ele passou. Porque não é simplesmente crer de forma correta. É ter motivos corretos para fazer o que nós fazemos. E vez por outra nós acabamos esquecendo isso. Acabamos nos esquecendo que o Senhor dirige a história. Acabamos esquecendo que as pessoas dependem de nós. As terapias seculares vão tratar de codependência aqueles que se envolvem tanto com o tratamento, por exemplo, de alcoólatras ou alcoólicos, como eles têm chamado agora. Quando o problema termina, essas pessoas não têm mais uma razão para viver, porque a razão que elas tinham para viver era aquele a quem elas estavam ajudando, e agora acabou. O que eu vou fazer da minha vida? Qual é o objetivo da minha vida? Ou seja, eu não tenho mais ninguém para eu redimir. Eu preciso de alguém para redimir. Eu preciso de alguém para que eu me sinta importante. Orgulho. O que está por trás disso? Um coração orgulhoso. E você vê tudo isso aqui em Moisés. E aí vem as acusações. Vem as acusações. Vocês se lembram que Jesus, certa vez, chegou para os seus discípulos e disse assim, vamos passar para outra margem. Eles entraram no barco, meio do mar, tempestade para tudo quanto é lado, olharam para Jesus, cadê Jesus? Dormindo. Aí eles foram lá. Aqui, o Senhor não se importa que a gente pereça, não? Acusação. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha só, quem colocou a gente nesse barco aqui foi o Senhor. A gente só veio parar no meio dessa tempestade porque obedeceu, nós somos obedientes, você tem que honrar a gente, certo? Segundo o evangelicalês aí moderno. O Senhor não vai honrar a gente não, nossa fé, nós obedecemos. Por que nós estamos aqui no meio dessa tempestade toda aqui? Depois você olha o texto, principalmente de Marcos, Jesus não se dirige a eles diretamente. Jesus fala com o mar, fica quieto. Aí o mar fica quieto e fala assim, por que vocês têm medo, hein? A reação deveria ser outra, não deveria? O mar está lá, agitando. Cadê Jesus? Jesus está dormindo, gente. Bora dormir também. Está no controle. Um diácono lá, era diácono, agora é presbítero, lá da igreja de Praia do Canto, ele dizia assim, pastor, vez por outra, quando eu estou no avião e vem turbulência, a primeira coisa que eu faço é olhar para a aeromoça. Se ela continuar servindo salgadinho, na época que servia ainda, né?
Tiraram o salgadinho. Isso é uma tristeza. Se ela continuar servindo o salgadinho, eu fico tranquilo. Agora, se ela pegar a mesinha, levar, guardar e botar o cinto, é porque o negócio vai ficar feio. Aí eu falei, puxa, é esse princípio, exatamente. Olha para Jesus. Está onde Jesus? Está dormindo. Vamos dormir. Se Jesus está descansando, nós descansamos também. Agora, se Jesus começasse a ficar desesperado dentro do barco, aí o negócio... Só que isso nunca vai acontecer. Ele não fica. Ele manda e se acalma. E aí ele pergunta, por que vocês estão com medo? E aí o texto fala que agora eles pararam de ficar com medo das ondas. Agora eles ficaram com medo de Jesus. Quem é esse? Que até a onda e o mar obedecem, o vento e o mar obedecem. Então veja, as acusações contra Deus, elas partem de um coração que não está enxergando direito a situação. É isso que está acontecendo com Moisés. E eu vou correr porque o Wesley já levantou a plaquinha. Como é que aconteceu o resto da história? Olha a primeira coisa que Deus faz depois disso tudo. Se olhar do verso 16 ao verso 17, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Primeira coisa que Deus faz. Está pesado o encargo, Moisés? Vamos fazer o seguinte: ajunte 70 homens. Agora a ironia disso aqui, você sabe qual era? O sogro dele já tinha falado isso para ele. Moisés, está muito difícil, está muito pesado. Ajunte 70 homens, reparta o trabalho. Fique só com o trabalho que é o mais pesado. Deus está falando a mesma coisa. Pegue 70 homens, eu vou tirar do Espírito que está sobre você, vou colocar sobre esses 70 homens. E eles vão levar a carga com você. Está pesada a carga? Beleza. Acabou o problema? Se o problema fosse a circunstância, deveria acabar. Certo? Se o problema fosse o povo, agora acabou. Repartiu o problema, o encargo, acabou o problema. Olhe para o texto. Verso 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. E agora Deus está bravo. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você consegue perceber o tamanho da ira de Deus aqui? Vocês querem carne? Está ruim o que eu estou dando para vocês. Vocês vão comer até sair pelo nariz. Deus está irado de novo com o povo. Mas Deus já tinha dito: fique tranquilo, Moisés, eu vou dividir a carga e você vai falar isso com o povo. Eu vou dar carne para esse povo. Volte lá para o texto. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu me disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Mas eu digo assim: Deus, o senhor não entendeu o problema aqui. O senhor já viu o tamanho desse povo? Eu sei do que eu estou falando, eu estou andando com esse povo no deserto. Esse povo parece gafanhoto, né? Aqueles gafanhotos lá que o pentecostal acha que é o demônio. Esse povo não para de comer.
É muita carne. E como é que a gente vai matar carne para todo esse povo aí? Moisés continua com o seu coração achando assim, tá, mas ainda assim não vai dar. Porque por mais que o trabalho esteja dividido, nós não temos comida. Eu sou o provedor, Moisés está dizendo. E o que Deus diz para ele? Aí Deus dá uma pisada bem forte aqui. Verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. O que Deus está fazendo com Moisés aqui? Deus está falando assim: ô Moisés, você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu que eu abri o mar? Você esqueceu que saiu água da rocha? Você esqueceu que caiu pão do céu? Você esqueceu das 10 pragas? Você acha que eu mudei? Deus está consertando a visão de Moisés. E ele está fazendo isso com uma repreensão. Alguns acham que não há momento para repreensão no aconselhamento. Nós temos que ir lá, dar o ombro amigo e passar a mão na cabeça. Mas Deus muitas vezes repreendeu o seu povo, não foram poucas. Moisés está enxergando a história de forma equivocada e Deus está falando: você tem que enxergar direito. E para que você enxergue direito, lembre, você acha que eu mudei? A minha mão encurtou. Eu não consigo dar carne para esse pessoalzinho aí. E agora Deus ataca o problema inicial. Os nossos problemas têm como fundamento e fonte aquilo que nós pensamos. É por isso que aquela senhora conseguiu, foi liberta da morte por aquilo que ela cria, ainda que cresça errado. Sobre isso, Paul Tripp conta uma história muito interessante. Ele conta a história do filho dele. Os filhos estavam brincando num quintal e um deles estava brincando de beisebol com a pedra e jogou a pedra para cima e bateu com o taco, bateu na cabeça do outro filho. E aí começou sangue, a menina começou a gritar pelo quintal, e o menino mesmo que tinha tomado a pedrada estava no chão, tranquilo, calmo. Quando ele chegou lá, viu o sangue e o menino calmo e falando algumas coisas bem baixinhas, e aí ele se aproximou, e aí ouviu o menino falando assim: obrigado, Senhor, porque o meu pai é médico. Acabou o problema. Veja a convicção. A minha convicção é: meu pai é médico, isso aqui não é nada, meu pai vai resolver. Então, a atitude dele partiu de uma convicção do coração. Qual o problema? O pai dele não era médico. Só que o menino era pequeno e o tempo todo eles se referiam a ele como Dr. Paul Tripp. E na cabeça do menino, o doutor é médico. Aí o que ele diz é o seguinte: tudo bem, ele ia descobrir lá na frente que a sua esperança não ia dar em nada. Mas veja, ele agiu de acordo com o seu coração. É por isso que quando você tem alternativas ao aconselhamento, elas podem, durante um tempo, parecer que as coisas estão tranquilas, funcionarem. Mas se não atingir o coração, e é por isso que não é possível aconselhar não crentes, como nós ouvimos ontem, se não atingir o coração, não adianta, vai voltar. Eu ouvi alguém falando o seguinte: não, eu estou aconselhando não crentes, e deu certo, o casal estava lá, e o marido estava sentado, e eu dizia para ele o seguinte: você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe o que Cristo fez? Morreu por ela. Você tem que ver o sorrisão que a esposa abriu. Eu falei: lógico, até eu ia abrir o sorrisão. Agora, eu quero ver o marido ter condições de fazer isso. Ele não tem. É por isso que você pode até ensinar isso, mas dizer: você não tem condições, olhe para Cristo.
Olhe para Cristo. Busque a Cristo. Não busque a solução do problema, busque a Cristo. O problema é que nós buscamos a solução do problema e Deus mostra que a solução está aqui. Não funcionou. É o coração. E Moisés é repreendido, então, pelo Senhor. Qual foi o resultado disso tudo? O resultado é extraordinário aqui nesse caso. Veja só. Volte lá. Verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Toda história tem um fofoqueirinho, não tem? Perceba o que está acontecendo, Deus fez o que ele falou. O Espírito foi tirado de Moisés, colocado, eles profetizaram, mas 2 deles não estavam lá. Eldade e Medade. Então a ação aqui foi atrasada. Quando eles saíram, eles começaram a profetizar, mas já tinha passado tudo a história. Aí um rapazinho viu, aqui ó, estão profetizando lá na arraial. Você sabe o que é isso na cabeça de um homem que se vê como o líder? Você lembra de João Batista? João Batista era aquele que tinha a maior igreja lá da Galileia lá. Estava lá o pessoal sendo batizado por João Batista. E todo mundo indo atrás de João Batista. Até o dia que chega Jesus. E aí Jesus chega e ele fala, não, mas eu que tenho que ser batizado. Convém que se cumpra toda a lei. Jesus é batizado, começa o seu ministério. Começa um monte de gente agora ir atrás de Jesus. De novo, vem o povinho. Aqui, ô João, aquele que o senhor batizou aqui, foi lá para o outro lado, está todo mundo indo atrás dele. Em outras palavras, não vai fazer nada não? João Batista falou o seguinte, ninguém pode fazer nada, né, se do céu não lhe for dado. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não ficou enciumado. Ele tinha todos os motivos para ficar, porque afinal de contas o grande líder era João. Todo mundo vinha até ele, por mais duro que ele fosse. Víboras! E o povo vinha. Aí agora vem Jesus, e o povo começa, convém que ele cresça. Agora olhe para Moisés. Esse povo não pode ver como eu sou um líder fraco, o que eles vão pensar de mim, é melhor morrer. Deus resolveu o problema, falou duro ao coração de Moisés. Funcionou? É só olhar o texto. O rapazinho está lá, eles estão profetizando. Volte lá. Verso 28. Veja quem aparece na história. Josué. Sabe aquele que levou o povo para a terra? Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Profeta aqui é você, Moisés. Você não pode deixar um negócio desse. O que agora vai acontecer daqui para frente, se esse pessoal continuar profetizando? Pode mandar parar. Josué parece com Pedro aqui, quando Jesus fala assim, eu tenho que morrer e ressuscitar. De jeito nenhum, Senhor. Arreda Satanás. A tentação, ela não vem só de onde a gente acha que, de pessoas que não gostam da gente. A tentação pode vir de pessoas que nos amam. Pessoas que nos amam podem tentar fazer, sem querer até, a nossa visão desfocar de novo. E então o que Moisés responde aqui? Dá uma olhada.
Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Ô Josué, você está com ciúme por causa de mim? Eu já aprendi. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Eu falei que não basta você parar de fazer o que está errado. Você tem que fazer alguma coisa correta e piedosa. Josué chega e fala assim: Moisés, proíbe. E Moisés fala assim: não vou proibir não. Não fique com ciúme por mim. Pronto, acabou. Está vendo como Moisés mudou? Não. Você vê a mudança de Moisés quando ele diz: quem dera todo mundo fosse assim. Não é simplesmente se contentando em dizer assim: não, eu não vou ficar com ciúme. Mas é em ver que o outro está fazendo o mesmo que ele, e aquilo agora não afeta o seu coração. Porque os olhos não estão naquilo que ele é, mas naquilo que Deus é, por meio de Cristo. E veja, tomara todo o povo fosse assim, e que o Senhor lhes desse o seu. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos deu o seu Espírito. Convém que eu vá, porque se eu não vier, o outro Consolador não virá, não é isso? Deus nos deu o seu Espírito. Nós lutamos com os nossos dilemas. Nós lutamos com as tentações. O nosso coração reage às circunstâncias de forma pecaminosa, mas nós temos o Espírito. E esse Espírito nos guia a toda justiça. E Ele vai fazer isso por meio da palavra. E quando nós olharmos para a palavra, nós vamos encontrar aquele que é o nosso Redentor. Aquele em quem o nosso coração se satisfaz, a ponto de eu perder algo que eu gostaria de ter, como Moisés, ser bem visto como um líder, isso não é pecado. Mas não me desesperar quando eu não conseguir aquilo que o meu coração tanto deseja, porque a minha satisfação não está em ser um bom líder, a minha satisfação está em Cristo. E é por isso que o objetivo do conselheiro é apontar também para Cristo. Aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo mundo aqui sabe bem o que é jugo, né? Creio eu. Lá no Espírito Santo a gente chama de cangalha, que é aquela peça que vai aqui no boi, quando você bota 2 bois para andar e puxar o arado ou alguma coisa. O jugo é aquela peça que une os dois. Tem que ser 2 animais do mesmo porte, porque se for um maior e um menor, o maior vai se esforçar demais, não é isso? Então você coloca 2 animais do mesmo porte. Daí a Bíblia fala que nós não podemos nos envolver com jugo desigual. Um crente com um não crente é um jugo desigual, nós não vamos aguentar isso. Mas em certo sentido Jesus nos chama a entrar no jugo desigual, certo? Quando ele fala: tome o meu jugo, esse é um jugo desigual, porque nós não estamos no mesmo nível do Senhor Jesus Cristo. E o jugo se torna leve para nós, porque Ele carrega o peso. Nós não precisamos carregar peso. Ele carregou por nós. Ele se deu por nós. É por isso que ao invés de aliviar o problema e tirar o problema, nós apontamos para Cristo, que nos ajuda a viver contente em toda e qualquer
situação. Esse é o nosso desafio. Esse é o seu desafio como crente na sua caminhada cristã. Esse é o seu desafio com aqueles que você vai aconselhar. Esse é o nosso desafio até o dia final. E é por isso que não podemos tirar os olhos do Redentor. Quando tiramos, enxergamos errado e fazemos o que fez Moisés aqui. Que Deus nos ajude e nos abençoe na nossa tarefa e na nossa caminhada em santificação. Vamos orar. Ó Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos mostra todo o Teu poder, toda a Tua glória, manifesta na pessoa bendita do nosso Redentor, Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que começou boa obra em nós e que certamente irá completá-la até o dia final. Que o Senhor, ó Deus, abra os olhos do nosso coração, a fim de podermos contemplar as maravilhas da Tua lei, olhar para o Teu Filho, depositar nele confiança. Pois se o nosso coração estiver seguro em Cristo, poderemos enfrentar todas as dificuldades, tendo atitudes piedosas e que honram o Senhor, sendo mais parecidos com o nosso Salvador. Louvamos o Teu nome, porque cremos que o Senhor irá nos amparar na nossa jornada. E por isso agradecemos, em nome de Jesus. Amém.